Eu acho que já era pro Arsenal. Eles perderam o título da Premier League mais uma vez. É claro que é aquela coisa, né? Futebol, tudo pode acontecer, tem mais uma par de rodadas pela frente e tal, mas se tu for pensar, como é que tu pode imaginar um título do Arsenal nesse momento, sendo que o City só depende de si? O City venceu o próprio Arsenal, o Liverpool, o Chelsea, todos bem vencidos, sem tomar gol. Hoje deu um pouco de sorte, mas venceu o confronto direto. Tá com a confiança lá em cima, tá jogando o melhor futebol da temporada, talvez o melhor futebol dos últimos 2 anos deles, né? Enquanto o Arsenal, pelo contrário, tá jogando tudo na lata do lixo. Eles perderam 4 dos últimos 6 jogos que fizeram. Ganharam um e foi uma vitóriazinha marota contra o Sporting na Champions, em que eles jogaram praticamente nada, jogaram bulhufas. Então é um time que tá derretendo, tá decaindo no momento mais importante da temporada. Como é que nessa situação tu vê e imagina que o City vai deixar agora o Arsenal ser campeão ainda? E tem outra, né? O Arsenal vai ter Champions pra jogar. Vai ficar com os caras mais cansados, porque é loucura poupar jogador numa semifinal de Champions e também é loucura poupar numa reta final de Premier League. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem jeito, cara. O Arsenal tá com a moral lá embaixo, jogando pouco futebol, os jogadores vão estar mais cansados. Então o City tá com tudo na mão, o que é inacreditável pensando que a vantagem do Arsenal chegou a ser perto de 10 pontos, né? Eu lembro claramente de vir aqui e falar, cara, o Arsenal vai ser campeão, vocês estão preparados? Finalmente o Arteta vai ser campeão. E já não acho mais que vai ser. É claro que pode acontecer, é sempre bom deixar isso aí claro, mas a chance nesse momento é pequena. O Arsenal tá na ponta da tabela ainda só porque o City tá com um jogo a menos. E o jogo é contra o Burnley. O City vai ganhar e vai assumir a liderança. Né? E pro Arteta vai ficar aí olha, é uma temporada para ser estudada, mais uma, né? Porque não tem como o cara não achar que chega um momento que é uma questão de mentalidade, né? É óbvio que o Arsenal muitas vezes tem um futebol mais pragmático, em muitos jogos não é aquele time que domina absurdos e tal, mas eles tiveram momentos na temporada que eles estavam voando, né? E agora eles estão derretendo. Quando a pressão começa a apertar, os caras começam a não aguentar. E ainda hoje foram azarados, pra piorar ainda, né? Então, realmente, cara, eu tô achando que isso aqui foi a final da Premier League. O jogo já começou com o Raya fazendo algo que cai naquela narrativa, né? De, pô, o Arsenal tá tremendo. Porque, pô, vem um recuo na moralzinha pra ele. E ele adianta demais e o Haaland aperta ele, quase empurra pro gol vazio. Né? Curiosamente, depois o próprio Manchester City toma um gol assim. Aqui tem uma bola que o Doku coloca pro O'Reilly, o O'Reilly toca pra trás, o Haaland é bloqueado, depois vem a finalização ali do Cherki, ela bate no Gabriel Magalhães e vai na trave e corre quase que em cima da linha a bola, cara, não entra e volta nas mãos do David Raya. É muito doido esse lance aqui, porque aconteceu depois de novo também, a mesma coisa, aconteceu de novo do outro lado, né? E aí que sai o gol do Cherki num lance basicamente individual, né? Um lance de mágica dele, porque o Matheus Nunes ganha uma bola ali no meio campo, toca pro Cherki, o time do Arsenal tá razoavelmente organizado, e ele vai assim, cara, flutuando no meio dos zagueiros do Arsenal como se não fosse nada. E assim, não são zagueiros quaisquer, né? São zagueiros assim que são os melhores do mundo nos últimos anos aí, ou alguns dos melhores. O Gabriel aqui, ele tira como se não fosse nada, né? A bola perfeita, passa assim a meio milímetro do pé do Gabriel. Quando vem o Rice, um dos melhores jogadores da Premier League, melhores jogadores do Arsenal, ele tira facilmente. E o Saliba chega e não consegue parar, né? Ele pegou e enfrentou 3 caras, são 3 titãs que poderiam ser titular aí na maior parte das equipes do mundo e fez um slalom no meio dos 3 como se não fosse nada, cara. Botou no cantinho. 1-0. O Cherki é um garoto muito, muito, muito especial, velho. Como joga bola esse homem. É loucura que depois que o jogo recomeça, 30 segundos e o Arsenal já empatou, numa falha do Donnarumma que, até no jogo do Tottenham ontem, né? Eu tava falando que o Tottenham quase marcou um gol assim também. Eu tava falando, pô, como é delicioso esse tipo de gol. E o Havertz foi lá e marcou, né? O Haaland tentou fazer isso no comecinho pra cima do David Raya e agora foi o Donnarumma que é inacreditável. Mas assim, ele é um cara... Não é de hoje, a gente já sabia. Quando o Guardiola resolveu trocar o Ederson pelo Donnarumma, a gente já sabia que ele estava mudando um pouco a forma dele de entender as coisas, porque o Ederson sempre foi consagrado por ser um cara muito bom com os pés, o Donnarumma muito pelo contrário, né? Tem bastante dificuldade. E aqui, cara, é estranho porque numa pressão desse tamanho, num jogo desse tamanho, se tu sabe que com o pé tu não é aquilo tudo, pô, a bola chegou, não deixa o cara colar em ti, velho. Sabe assim, deixou o Havertz colar nele, cara. E o Havertz chegou, bloqueou e a bola entrou. Né? Um pouco de sorte do Havertz, mas muita competência de conseguir pressionar e ir pra cima. E o Donnarumma, sinceramente, né, velho, eu acho que é uma falha grotesca num momento crucial e que, assim, vai acabar sendo apagada da história.
Porque o City ganhou. Se for campeão, quem é que vai se importar que o Donnarumma fez essa falha aqui? Ninguém. Né? Mas poderia ter decidido o campeonato. E é muito louco, porque, tipo assim, imagina tu trabalha um ano inteiro, tu investe, pô, centenas de milhões de libras ainda num projeto. E tudo, quando afunila, né? Quando chega o momento mais decisivo, tudo pode ir pro ralo por causa de um errinho, por causa de uma falha como essa. Então o futebol, ele realmente às vezes vive no fio da navalha ali. E esse aqui foi um daqueles momentos que eu pensei, cara, imagina se o City não ganha o título porque o Donnarumma meteu essa. Né? Depois o City, que jogou muito melhor do que o Arsenal na partida praticamente inteira, creio eu, né? Teve mais controle do jogo, no primeiro tempo principalmente foi bem superior. Aqui tem um contra-ataque com o Haaland que ele bota pro Semenyo, o Semenyo poderia sair na cara do gol, mas não só o passe do Haaland fica um pouquinho na frente, como o Semenyo escorrega e cai. E o Arsenal com muita dificuldade para criar, com o City fazendo a mesma coisa que fez na final da Copa da Liga quando ganhou e anulou o Arsenal, né? Basicamente, ao invés de pressionar os zagueiros do Arsenal na maior parte do tempo, eles armam esse 4-2-4 aqui assim e esperam um pouquinho. Espera, deixa os caras com a bola, deixa ver o que eles fazem. E muitas vezes eles não tinham saída, acabavam mandando bola longa, acabavam forçando um passe que o City conseguia recuperar a bola. Então isso aí pro Guardiola funcionou mais uma vez, né? Aqui uma das poucas chegadas do Arsenal no primeiro tempo, um apoio do Mosquera, zagueiro pela direita, que eu acho que ele fez um jogo... Acho que ele foi o pior jogador do Arsenal na partida. Ofensivamente praticamente não agrega e defensivamente ele sofreu muito com o Jeremy Doku, né? Ele faz um cruzamento perfeito pro Havertz e de última hora o Kuchanov chega pra tirar. O Kuchanov também fez um partidaço, ele é muito bom. O Bernardo Silva, absurda a partida dele também, né? Correu o campo inteiro, mas aqui era uma bola que poderia ter chance de gol. Aqui mais uma que o Cherki dá uma pedalada, toca no Semenyo, o Semenyo vai fazer o gol e aqui, dessa vez é o Hincapié, né? Que consegue chegar no carrinho, tirar e bloquear. Foi um primeiro tempo em que o Arsenal praticamente não se mostrou. Teve também uma outra chance de escanteio, aquelas coisas assim, né? Mas assim, com a bola no pé, controlando o jogo, o City estava muito bem. Se não fosse o gol do Donnarumma, eles iam por esse intervalo com muita tranquilidade, né? Chegou no segundo tempo, esse aqui foi muito engraçado, esse lance do City, porque o Arsenal faz isso aqui já faz tempo, né? Botar um monte de jogador na frente do goleiro ali, e aqui foi um escanteio muito fechado, que o David Raya tem muita dificuldade pra tirar, aí ele bota, o Kuchanov finaliza, alguém trava, senão seria gol, e depois o Haaland com ela acaba mandando na trave. Sendo que ele tinha a condição de fazer o gol aqui. É claro que tinha um zagueiro na frente, né? O que é um pouco complicado pra ele na hora de finalizar. Mas o Haaland teve umas 2, 3 hoje que ele foi muito mal. No primeiro tempo tem uma bola, acho que é do O'Reilly pra trás, que o Haaland vem de primeira. E, cara, ele pega todo mascado na bola, manda longe. Tecnicamente, não parecia que ele tava legal, apesar de estar se esforçando e aparecendo nos momentos, aparecendo em posições boas pra receber a bola, né? Aqui mais um momento desse em que, pô, faltou um pouquinho do jogador do City estar mais eficiente, porque o Rodri faz um daqueles lançamentos do velho Rodri, né? Manda lá no Semenyo e o Semenyo vai sair na cara do gol, mas o domínio dele é muito longo e o David Raya acaba ficando com a bola. Esse aqui era as estatísticas nesse momento, né? 11 finalizações do City e 3 do Arsenal. Ficava parecendo que o Arsenal tava satisfeito com 1-1 e acho que realmente tava, né? 1-1 era um resultado que manteria o City ainda um pouquinho mais longe e deixaria o Arsenal com capacidade de ganhar o campeonato com base só nos resultados dele, sem ter que torcer pro City perder, né? E aqui é o momento em que uma rara falha defensiva do City, em que o Mark Guehi vai sair jogando. Cara, o bicho, ele tentou avançar, ele faz isso muito bem, né? Mas aqui foi desarmado e em 2 toques o Arsenal tava na cara do gol, com a bola do Eze pro Odegaard, do Odegaard pro Havertz e do Havertz para o Donnarumma, que nesse momento cresceu gigantescamente aqui e se redimiu pela falha ali, porque era uma chance claríssima do Arsenal, ainda que eu acho que o Havertz foi muito mal, se tu for ver, ele tá caindo, né, ele foi todo desequilibrado pra bola, ele dá uma finalização já meio que de lado, assim, e acaba não conseguindo colocar onde ele queria, e mandou no peito do Donnarumma, que saiu muito bem, obviamente tem seus méritos também, né, até porque depois ele continua, o Arsenal continua com a bola, e aqui, cara, meio que, acho que é metade Kuchanov, metade Donnarumma, eles bloqueiam aqui o segundo chute, que acho que era do Odegaard, né. Mas tu pode ver no replay que é mais o Donnarumma. Dá a impressão que é mais o Donnarumma que tira esse gol aqui do que o próprio Kuchanov. E aí depois a bola vai entrar, mas o O'Reilly tava ali em cima da linha, né? Então o Arsenal teve esse lance aos 59 e aos 60. Esse aqui que o Eze recebe na frente da área, um lance normal, nada assim demais, mas ele rapidamente puxa pra canhota e com muita velocidade ele consegue chutar de canhota e mandar na trave. E é a segunda vez no jogo que a bola corre em cima da linha praticamente. Aconteceu lá com o City e aqui com o Arsenal também, né? A bola bate na trave e caprichosamente não entra. Parecia que realmente não era o dia do Arsenal. E aí depois vem o gol do Erling Haaland, que eu falei que ele não estava muito bem na partida, né? O Doku consegue fazer aqui uma sambada pra cima do nosso querido Mosquera, puxa pra dentro, bota no O'Reilly, o O'Reilly cruza. Aí vem 2 caras pra tentar bloquear o Rodri, no que eles estão aqui bloqueando o Rodri. O Haaland, vocês podem ver,
que tá aqui batalhando contra o Gabriel Magalhães, né? A batalha deles hoje foi, pô, uma guerra colossal mesmo, né? E aqui o Gabriel Magalhães foi, né, mais lento na hora de reagir. O Haaland tá mais com sede da bola, a bola passou por esses caras aqui, ele chegou antes do Gabriel e meteu o gol meio caindo. Num lance que é muito curioso, porque ele tá meio que puxando o Gabriel, mas ele tá puxando de uma maneira boa. Ele tá tentando ajudar o Gabriel, não entendi. Ele tá tipo puxando em direção ao lance. Foi muito esquisito isso aqui, né? Eu não marcaria falta por um puxão desse que não atrapalhou o Gabriel em nada, né? Estaria mais ajudando o Gabriel, puxando em direção à bola. Mas foi muito esquisito que o Haaland... Às vezes os caras ficam tão se pegando assim, que, cara, tu tá indo fazer o gol e a mão do maluco não solta. O maluco tá segurando a camisa e, tipo assim, eu vou fazer o gol, mas eu vou levar a camisa junto. É esquisito, né? E esse lance também só saiu, essa jogada, porque começa com um contra-ataque rápido do Donnarumma, que faz uma reposição com a mão muito boa. Então o Donnarumma, acredito eu, que se redimiu bem daquela falha grotesca e o erro dele vai ser apagado na história. Aqui mais um lance em que o Gabriel e o Haaland estavam se pegando, né? E o Gabriel conseguiu arrancar aquela segunda pele, né? Aquela roupa de baixo que eles usam assim, do Haaland ali. Quando mostra o lance, tipo, cara, os bichos estavam igual dois gatos, assim, quando tu vê na rua brigando, tá ligado? Pô, os caras se enrolando, um puxa o outro puxa um, aí um cai em cima do outro. Teve várias dessas, né? Os dois caras são dois gigantes, os dois são bons de bola. Aqui um cara vestido de banana, mano. É inacreditável, né? E o Arsenal, cara, fora aquela bola do Eze e aquela bola do Havertz, que também foi um erro do Manchester City, né? Fora isso, só criaram jogadas com bola aérea. Bola aérea, falta, escanteio. É muito pouco, cara. É muito pouco quando tá no momento desse. Né? Aqui vem o cruzamento do Odegaard, por exemplo, que o Gabriel Magalhães se posiciona muito bem, consegue receber livre, cabeceia, a bola bate meio que na costela do O'Reilly e vai na trave mais uma vez. Essa aqui era a segunda bola do Arsenal na trave na partida já, né? Depois o Gabriel e o Haaland se estranham novamente e aqui eles fazem aquele choque de cabeça assim de touro, né? Só que aqui o Gabriel ele dá uma cabeçada assim no Haaland, né? O Haaland, ele foi muito assim, pra tu tirar o Haaland de sério é difícil. Ele é um cara muito tranquilo, né? Mas aqui ele também foi, acho que admirável, porque, olha, vou te falar que 99% dos jogadores que eu vejo hoje em dia teriam se jogado no chão com a mão na cara, como se tivessem tomado uma cabeçada na cara, né? E talvez o juiz, por causa disso, tivesse que ir no VAR e talvez tivesse expulsado o Gabriel. Porque o Gabriel faz um movimento de agressão. Quando os dois caras botam a cabeça um no outro assim, meio que tu releva, porque, né, tá aquela briga ali, né? Mas quando um pega e faz um movimento pra frente assim, pra dar uma cabeçada, realmente é um movimento de agressão. Não pegou direito, ou pelo menos não pegou em cheio, deu uma raspadinha no máximo. Mas tu pode ter certeza que a maior parte dos jogadores cairia no chão aqui dizendo que tomou uma porrada na cara inacreditável. 85 minutos, o Arteta bota o Gyökeres e tira o Zubimendi, mostrando que ele tava querendo ir pra frente, né? Botando o time mais ofensivo, com mais atacantes. Só que não adiantou porque o time tava basicamente só no chuveirinho. Chuveirinho, bola alta, bola aérea. E o Manchester City razoavelmente confortável para lidar com essa situação. Aqui tem a única bola perigosa do Arsenal, que é um grande cruzamento do Trossard, vai na cabeça do Havertz, e esse era o momento pro Arsenal, de repente, garantir o campeonato, garantir o título, ou pelo menos ter mais chances, né? Mas o Havertz cabeceia muito bem, só que foi pra fora por muito pouco. Eu achei que tinha entrado no gol, porque ela pica na rede pelo lado de cima, e eu achei que tinha entrado, tipo, no teto da rede, mas não. Foi uma bola muito, muito próxima e era a grande chance do jogo, né? Isso aqui pode ter decidido o título, essa errada de cabeça do Havertz. Os torcedores do Arsenal estavam tudo assim nas arquibancadas, né? Igual esse cara ali. E o City, quando acabou o jogo, comemorou como se fosse... Não como se fosse um título, mas com o peso que esse jogo tem. Com um peso de final, com um peso de jogo decisivo. Não é 3 pontos contra o Burnley, com todo respeito. É 3 pontos contra o Arsenal... Nessa reta do final de campeonato, num confronto direto, o Haaland é meio doido das ideias, né? Olha essa cara dele, velho. Olhando assim, né? Depois pedindo pra torcida. E esse cara, eu não sei quem é. Talvez seja o treinador de goleiro do City, não tenho a menor ideia, pra ser bem sincero. Mas era alguém claramente falando algumas coisas importantes pro Donnarumma ali. E o Donnarumma parecia emocionado, né? Porque, no final das contas, aquele erro poderia ter jogado o campeonato no lixo. E ele acabou conseguindo sair por cima dessa aí. 2-1, resultado justíssimo, na minha opinião, do time que jogou mais bola, teve mais controle da partida. Ainda que o Arsenal é aquela coisa. Nas poucas vezes que eles saíram, eles quase fizeram gol em todas elas. Teve essa bola do Havertz, teve aquela outra do Havertz que ele para no Donnarumma, teve 2 bolas na trave, né? Uma do Gabriel e uma do Eze. Então é um time que é traiçoeiro. Pode parecer que não tá jogando nada, que tá só se defendendo, que o meio campo não funciona, mas de repente eles chegam
e leva um perigo de gol. De qualquer maneira, a gente pode ver que tá... o Arsenal só tá na liderança porque tá com um jogo a menos, rapaziada. Porque o City vai ganhar do Burnley e vai chegar a 70. Se eles ganharem por um gol de diferença, empata em saldo de gols, né? E eles vão a 37 e empatam com o Arsenal aqui, mas eles têm mais gols marcados. Então eles vão pra liderança sim ou sim se eles vencerem a partida contra o Burnley, rapaziada. Eu acho que é inevitável. Nesse momento, no próximo final de semana, a gente já tá falando do líder da Premier League, Manchester City, beleza? O City vocês podem ver que pega Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth e Aston Villa. Eu diria que uma baba no Burnley aqui, né? E o resto são 4 jogos. Podem ser traiçoeiros, mas acredito que esse City nesse momento tem todas as chances de ganhar os 5, né? Vamos ver como é que vai ser. Enquanto o Arsenal tem o Newcastle, que é o jogo mais difícil em teoria, né? O Newcastle não tá muito bem. E depois pega jogos aqui supostamente mais tranquilos também, né? Contra Fulham, Burnley, Crystal Palace. E o West Ham talvez seja um jogo complicado, porque o West Ham vai estar numa briga absurda pra não cair, talvez, né? Pode ser que aconteça. E fora isso, tem 2 jogos de Champions no meio do caminho. Então, pro Arsenal, realmente, eu acho que as coisas estão complicadas. O gato subiu no telhado e a amarelada chegou mais uma vez. Vamos acompanhar esse aí até o final, né? Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou!